É normal, após a quimioterapia vermelha, ficar sem força nas pernas, ter mais dificuldade para caminhar, ter uma sensação ali de perda de força? Será que isso pode acontecer? Bom, essa foi uma pergunta que eu recebi em comentários aqui de vídeo e achei interessante trazer isso para vocês, não só falando da quimioterapia vermelha em específico, na pergunta até fala sobre pacientes idosos, mas eu vou ampliar isso então e trazer com relação a qualquer tipo de tratamento, de pessoa que fez quimioterapia e respondendo também especificamente essa pergunta. Acho que é interessante trazer alguns pontos aqui relacionados ao tratamento. Sim, existem efeitos que podem ser diretos, mas tem aqueles também indiretos, que muitas vezes o paciente, às vezes até o médico, a equipe, enfim, não está tão atenta, e acho que é importante trazer isso aqui para vocês e tentar explicar de uma maneira mais simples. Antes de entrar no tema desse vídeo, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque isso ajuda aqui no crescimento, mas também essa informação chegar a mais gente, atingir mais pessoas que estão passando por isso, que tiveram um diagnóstico recente da doença, e esse tipo de informação pode ajudar, pode ser muito importante para quem vai começar um tratamento, para quem ainda está na fase de diagnóstico, enfim, surgem muitas dúvidas nessa fase e esse conteúdo ele pode ajudar. Para quem quiser participar mais aqui do canal, ter prioridade na resposta de perguntas, existe a possibilidade para se tornar membro do canal. É um botão logo ali ao lado de se inscrever. E para quem quiser fazer uma consulta, que eu analiso melhor o caso, vejo exames, enfim, ter uma conversa com mais tempo, há a possibilidade da teleconsulta. O contato está aqui na descrição do vídeo, então para quem tiver interesse, pode entrar em contato por ali que eu passo todas as informações e explico como isso funciona. E bom, depois da quimioterapia eu posso perder forças nas pernas, ter mais dificuldade para caminhar, enfim, para fazer atividades básicas em casa? Então vamos lá. Alguns tipos de quimioterapia elas podem causar um efeito que nós chamamos de neuropatia periférica. O que é uma neuropatia periférica? Afeta basicamente os nervos das extremidades, mãos e pés. Quando isso acontece, pode haver sim alteração de força, de sensibilidade, formigamentos. Aqui no canal, inclusive, tem vídeo sobre neuropatia periférica relacionada ao tratamento. Vale conferir isso aqui. Porém, se a gente pensar assim, dificuldade mesmo para caminhar, para levantar, não ter força para fazer as coisas, não seria bem assim uma neuropatia periférica. Seria algo mais nos pés, mais relacionado à sensibilidade. Claro, em um grau maior, isso pode sim causar mais sintomas, trazer mais problema, mas de uma forma geral, como acontece na maioria dos casos da quimioterapia, isso por si só não vai atrapalhar a pessoa de caminhar, trazer um efeito mais grave nesse sentido. Agora, uma coisa que pode acontecer muito relacionada ao tratamento, e aí é um efeito indireto da quimioterapia, vou colocar dessa forma para vocês, imagina a seguinte situação, teve um diagnóstico de câncer, e aí você de repente passou por uma cirurgia, já não está mais fazendo tantas atividades, não está trabalhando porque está focando no tratamento, a alimentação já não está assim tão boa, algumas coisas não são bem toleradas. E aí nesse período em que está tratando, o paciente ele fica com menos mobilidade, ele tende a ficar mais em repouso, muitos não fazem uma atividade física, não fazem uma caminhada, seja talvez por falta de informação, por não ter vontade no momento do tratamento, e seja também por alguma limitação relacionada à própria cirurgia, algum tipo de esforço que não pode ser feito. E aí voltando até na pergunta do vídeo, se eu estou pensando em uma pessoa mais idosa, talvez essa mobilidade ela se reduza mais ainda. E a gente sabe que pessoas idosas, elas tendem a perder massa mais fácil. E aí vocês já vão entender onde eu quero chegar. Uma pessoa que está em tratamento, já não está com uma alimentação tão boa e tem uma mobilidade reduzida, está fazendo menos atividade, existe uma tendência, além da perda de peso, a principalmente uma perda de massa muscular. Então o que é muito frequente acontecer? Depois do tratamento, esse paciente, especialmente pessoas idosas, perderam alguma quantidade de peso, às vezes até manteve o peso, ou ficou muito próximo, mas houve uma perda importante da massa muscular. Então, para fazer algum tipo de atividade, coisa simples, andar em casa, subir uma escada, enfim, dar uma volta na quadra, isso vai gerar um esforço, um trabalho muito maior, porque houve redução dessa massa muscular. Então, onde eu quero chegar aqui, a quimioterapia diretamente, ela não faz isso.
mas todo o entorno, tudo que está ali em volta, como você encara o tratamento, pode sim gerar esse tipo de problema. Mais fraqueza, redução da mobilidade, tudo isso como uma consequência desses efeitos indiretos. Então, se eu voltar na pergunta, diretamente, a quimioterapia vermelha, ela não faz isso, ela não vai causar fraqueza nas pernas. E um adendo, a quimioterapia vermelha não é tão frequente causar até a neuropatia periférica, que foi um efeito que eu citei aqui no início do vídeo. A gente vê mais em outros tipos de quimioterapia, por exemplo, platina, oxaliplatina, cisplatina, taxanos, né, que é a quimioterapia branca que o pessoal fala, docetaxel, paclitaxel, essas costumam dar essas alterações de neuropatia, mas que em geral não causa esse tipo de fraqueza, de redução de mobilidade, a não ser em casos assim mais raros, não é tão frequente a gente ver isso pelo tratamento. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas então se há essa redução da mobilidade, essa perda dessa massa magra, força muscular, existe alguma coisa que o paciente pode fazer ou a família se programar para ajudar nessa fase? Sim, existem coisas que dá para ser feitas, se não para excluir todo esse processo, mas pelo menos minimizar, reduzir bastante. E aí entra o multidisciplinar junto ao tratamento, a envolver outros profissionais aqui associados. O primeiro deles, nutricionista, então ajustar bem essa alimentação. Eu entendo que não basta o paciente só se alimentar, comer qualquer coisa, tem que saber bem o que está ingerindo. Falta de vitaminas e eventualmente falta de proteínas vai causar uma maior perda de massa muscular. Se eu não estou tão ativo, estou mais parado e não estou tendo uma ingesta de proteínas adequada, o corpo ele vai entender que não precisa daquele músculo, até porque ele não está recebendo aporte para manter aquilo. Então isso vai ajudar na perca. Então ter um acompanhamento nutricional e uma boa alimentação vai fazer grande diferença nessa fase. Muitos pacientes têm dificuldade, por exemplo, de ingerir carne, então tem que buscar outras alternativas, até mesmo um whey, se for o caso, ovo, a gente sabe que tem proteína, enfim, outras formas de manter uma ingesta adequada. Por isso que eu acho o nutricionista tão importante nessa fase do tratamento. E outro profissional que pode ajudar bastante, isso aqui especificamente para quem tem redução da mobilidade, passou por algum tipo de cirurgia, é o fisioterapeuta. Então se o paciente ele não está podendo fazer esforço, fazer uma caminhada, de repente uma fisioterapia motora pode ajudar minimamente até alguma mobilidade, a manter um bom funcionamento muscular. Para quem fez algum outro tipo de cirurgia, é mais jovem, pode fazer esforço, o que eu recomendo? Pelo menos alguma atividade leve, uma caminhada, uma bicicleta, esteira e eventualmente até isso pode ir progredindo com alguém, com algum profissional por perto que pode ajudar com relação a isso, até uma academia, musculação de alguma forma, claro, de uma forma mais leve, não tão intensa, e isso muito individual, a depender muito do tipo de tratamento, vai ajudar a minimizar esses efeitos indiretos que eu expliquei para vocês, mas eu diria até que vai potencializar o tratamento. É um paciente que quando ele faz esse tipo de atividade, ele tende a ter menos efeitos colaterais, ele tende a passar melhor pelo tratamento e isso ajuda em todo o processo. Vão haver menos atrasos, menos ajuste de dose, menos medicamentos para tomar depois, que também tem seus efeitos colaterais. Então percebam como é importante, além do tratamento específico do câncer, da quimioterapia, nós pensarmos em todo o entorno. Isso vai fazer uma grande diferença durante todo esse processo do tratamento e pode ter um impacto muito grande lá na frente. Independente se eu estou falando aqui em pessoas com tratamento curativo ou tratamento de uma doença metastática, enfim, tudo isso aqui que eu expliquei para vocês pode gerar um grande impacto e pode fazer diferença. Então, a minha ideia nesse vídeo era explicar isso para vocês, que a quimioterapia ela não vai tirar as forças das pernas, não vai deixar a pessoa sem mobilidade. Mas se não houver um cuidado geral, seja com mobilidade, com fazer atividades, com não ficar tão de repouso, tão parado, associado a uma boa alimentação, isso pode sim acontecer por outras consequências relacionadas ao tratamento. Beleza? Espero ter esclarecido isso para vocês, ajudado. Se vocês tiveram dúvidas ainda com relação a isso, querem que eu fale mais alguma coisa, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo alguns, outros eu posso até trazer em formato de vídeo, como foi essa pergunta aqui hoje. Beleza?
Mais uma vez, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajuda aqui no crescimento da nossa comunidade. Beleza? Até o próximo!